Olá, meus irmãos, graça e paz da parte daquele que é Senhor das nossas vidas. Estamos aqui, mas nesta oportunidade, no nosso cafezinho, meu cafezinho teológico, seu cafezinho. E nesta manhã, eu gostaria de trazer uma reflexão da palavra de Deus para que nós conhecêssemos exatamente como Jesus se apresenta ou apresenta ao seu ministério. Eu quero lhes convidar uma leitura na palavra de Deus, no capítulo 5 do Evangelho segundo escrevera São Mateus, que nos diz assim a palavra do Senhor até o versículo 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriares e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Meus queridos, quando nós comparamos essa palavra, Jesus subindo ao monte, eu me lembro lá no Monte Sinai, quando Deus desceu ao monte. E quando Deus desce aquele monte, ele desce com voz estridente, com relâmpagos, trovões. As pessoas não podiam tocar naquele monte. As pessoas deviam se afastar e Deus bradaria. Deus falaria de forma altiva. Deus falaria de forma muito firme, porque era a linguagem que aquele povo conhecia, era a linguagem da servidão. Eles eram escravos no Egito e conheciam a voz do grito, a voz forte, a voz firme. E agora Jesus traz uma outra coisa. Ele traz agora uma calmaria, uma paz, uma tranquilidade para cada um de nós. Em vez de descer ao monte, Jesus sobe ao monte com a multidão, com os seus discípulos, fazendo-os assentar e começa a ensiná-los. E o ensino de Jesus é exatamente o ministério que ele veio trazer aos homens. Jesus desceu dos céus para trazer ao homem uma palavra de esperança, uma palavra de paz, uma palavra de amor. Por certo, Deus, quando declarou lá no Monte Sinai o Decálogo, era uma carta de amor para a humanidade. E Jesus exatamente traz e faz valer e faz recordar essa grande carta do amor de Deus para toda a humanidade e principalmente para nós. E o Senhor começa dizendo e ensinando, e começa a ensinar e dizer: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus amados, como vale a pena nós nos esvaziarmos de nós mesmos, menos de nós e mais de Deus. O Senhor, Ele está de prontidão, Ele está de pronto para nos ajudar, para nos auxiliar. Mas é necessário que nós nos esvaziemos de nós mesmos, das nossas paixões, dos nossos orgulhos, dos nossos sentimentos, da nossa compreensão de que somos capazes, porque nós não somos capazes, mas Ele é. Por isso, bem-aventurado aqueles que se humilham, que humildemente se coloca para ser cheio de Cristo, ser cheio do amor de Deus, ser cheio da palavra poderosa do Senhor. Vale a pena nos esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos dele, mais dele e menos de nós. Depois ele começa dizendo que é bem-aventurado aqueles que choram. Será que você tem chorado pelos seus próprios pecados, pelos seus próprios erros, pelos seus próprios delícias?
não só os seus, mas o da humanidade que nos rodeia. Enquanto nós estivermos na bênção, na paz, na alegria de Cristo, devemos nos lembrar que tem alguém agora mesmo que precisa ser liberto, alguém que precisa da salvação, alguém que precisa da alegria dos céus. Portanto, não cesse de chorar seus próprios pecados e o pecado daqueles que lhe rodeiam. Saiba de uma coisa, essa geração, ela só pode ser ganha pela geração de hoje dos salvos em Cristo Jesus. Ele diz mais, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansidão, ela se coaduna com a vontade de Deus, com a expressão legítima da graça salvadora. O Senhor, Ele foi manso o suficiente de ser capaz, como nos diz Efésios, de se esvaziar de Deus, onde Ele próprio determina na sua vida, Jesus, de não usar os atributos de Deus, sendo Ele próprio Deus, mas Ele não usa esses atributos, mas Ele se humaniza, Ele vem até nós com muita mansidão. É necessário que nós sejamos mansos a tal ponto de o mundo perceber que nós estamos cheios de Deus. Mansidão aqui não quer dizer covardia, não. O Senhor não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de ousadia. Mas dentro desta ousadia sermos mansos, como foram os nossos irmãos no passado. Aqueles que eram levados às arenas, aqueles que eram levados aos tribunais de injustiça, eles próprios não relutavam, mas eles se colocavam diante da vontade de Deus, sabendo que aquele que vive na mansidão, Deus lhe dará a vitória. A nossa vitória, a nossa vida, ela não campeia totalmente aqui. Por mais vida que tivermos, talvez vivamos 100 anos, mas depois disso morreremos. Mas o que nós temos preparado, o que a nossa mansidão nos conduziu, para onde estamos indo nós? Lembre-se disso, o Senhor é grande, é poderoso, para fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. Ele também diz que bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. O mundo, ele vive de mal a pior. Quando nós olhamos para o nosso mundo político, nós nos envergonhamos. Quando olhamos para alguma situação ou situações vivenciadas pelas pessoas, mesmo comuns, numa fila de ônibus, por exemplo, numa fila de banco, como querem passar à frente, como querem usar um passe estudantil sem ser estudante, como querem ter alguma regalia, algum privilégio, quando eles devem se acomodar e ter esta sede e fome de justiça. Mas o Senhor é aquele que julga com equidade. Certamente, nós desejamos do Senhor. A igreja de Cristo deve viver de tal monta que demonstre uma justiça superior ao dos fariseus, daquelas pessoas que são religiosas. Nós não somos simples religiosos. Estamos acima desse patamar, não por nós mesmos, não por causa da nossa justiça, mas por causa da justiça dele, do nosso Senhor, de Jesus. Ele continua sendo justo e a sua justiça vai até o fim. Lembre-se que todos nós haveremos de enfrentar o tribunal de Cristo. Ele nos julgará, mas ele julga com equidade. Ele julga com toda a certeza, porque ele é justo, ele é santo, ele é soberano, ele é Senhor. Você tem sede de justiça? Não se vingue a você mesmo, não busque a vingança. Pelo contrário, o Senhor diz: se alguém nos aborrece, se alguém nos entristece, nós devemos fazer o bem, porque fazendo assim amontoaremos brasas vivas sobre a sua cabeça, e ele perceberá que em nós há uma diferença. Não somos nós o distinto, mas Cristo que habita em nós. Ele é a diferença. Bem-aventurado também aqueles que são misericordiosos. E o Senhor diz: misericórdia quero e não sacrifício. Use de misericórdia para com o outro, para com o fraco, para com o débil, para com aquele que ainda não tem toda a percepção que você tem. Meu amigo, meu irmão,
meu querido, viva desta monta e saiba que nós alcançaremos misericórdia quando usamos de misericórdia para com o outro. A Bíblia nos relata um caso em que um homem devia, vamos supor, R$50 a um, e esse a quem era credor de R$50 devia R$500.000 ao seu rei, ao seu soberano, ao seu governante. E um dia o governante mandou prendê-lo. E ele disse: olha, tenha misericórdia de mim, eu não tenho com o que pagar. E aquele governante, aquele senhor disse: vá em paz, você não deve mais nada. E quando ele sai dali, que encontra aquele que ele devia, ele toma-o pelo pescoço e leva até a delegacia, para que ele pague até o último centavo. Quando soube o soberano daquele homem que tinha perdoado uma dívida tão alta, e ele não perdoou o seu companheiro, ao seu colega, ao seu amigo, aquele homem o prendeu e deixou ele ficar naquela prisão até que pagasse o último centavo. Se não pudesse, envelheceria, morreria, secaria ali. Como nós estamos sendo para com o outro? Como está o teu índice de misericórdia? Você anda e corre atrás da sua própria justiça? Você quer trabalhar com as suas próprias mãos? Você quer ser um justiceiro? Lembre-se, seja mais misericordioso. O Senhor também disse, e quando ele ensina, e Jesus traz esse ensinamento, o sermão das beatitudes ou das bem-aventuranças, ele sobe aquele pequeno elevado para ensinar coisas grandes e práticas para as nossas vidas. Ele diz: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores aqui não são pacifistas, não são aqueles que lutam e até com a teologia da libertação, de mãos armadas e querem lutar. Não, pacificadores é aquele que leva a paz, é aquele que promove a paz, é aquele que tira a intriga entre os seus vizinhos, entre os seus irmãos, que leva uma palavra de vida, de paz, de alegria, de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de regozijo. Seja assim pacificador, porque se for pacificador é filho de Deus, porque Deus, ele pacificou o nosso pecado, o nosso erro, o nosso engano por Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo. Deus enviou o que tinha de mais precioso para poder fazer exatamente uma ponte entre ele e nós. Cristo é essa ponte. Cristo é esse medianeiro. Cristo pegou na nossa mão, que éramos infratores, e na mão de Deus, que foi ferido por nós, e juntou-nos para que pudéssemos glorificar para sempre o nome do nosso Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E o Senhor, como que, querendo concluir, ele ainda diz: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se você está sendo perseguido por causa dos seus próprios erros, pecados e defeitos, isso não glorifica o nome do Senhor. Mas se você é perseguido por causa da palavra que você prega, pela vida que você vive diferente, pelo Evangelho, pela cruz de Cristo que você carrega, celebre o nome do Senhor por isso, não se entristeça. Jesus disse: neste mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo, porque eu venci. Cristo venceu e nós vamos vencer. E por fim ele diz: regozijai-vos e exultai, alegre-se, porque o vosso galardão é grande nos céus, porque assim perseguiram outros. Você não é exclusivo. Um dia, Elias disse ao nosso Deus: olha, Senhor, só eu fiquei. Todos se encurvaram a Baal, todos erraram. O Senhor disse: não, meu filho, eu tenho 7.000 que não se curvaram, que não beijaram a Baal e que estão prontinhos para que eu os utilize para uma boa obra. Mas você é meu escolhido. Lembre-se disso. Você também é escolhido de Deus. Você tem a paz. Você é o promotor da paz, da alegria, da vitória. Queridos, o Senhor o ama
e tem um plano especial na sua vida. Viva plenamente esta palavra. Viva essas bem-aventuranças, porque você é mais do que feliz, porque serve ao Senhor. Você é felicíssimo, porque engrandece o nome do Pai, e o Pai está contigo, e Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Celebre o nome do Senhor, engrandeça o nosso Deus, até a próxima oportunidade, e que Deus permaneça te abençoando. Deus te abençoe.